Então tá, gente. Como o Jorge falou, a aula hoje são duas parábolas que a gente vai apresentar. A parábola da ovelha e da dracma, né, perdidas. O Jorge já falou, mas eu acho que a Ionara não estava e também não estava gravando. Essas duas parábolas, elas fazem parte da trilogia, junto da parábola do filho pródigo, a da ovelha perdida e a do dracma perdida. Essas três parábolas, elas são do Novo Testamento. Tem o Evangelho de Mateus, tem o Evangelho de Lucas, também contada de uma forma diferente. E se não me, eu não sei se são só nesses dois ou tem mais evangelhos. A que a gente vai falar aqui, que eu vi que estão nos slides, é a do Evangelho de Mateus, que está um pouquinho reduzida, mas elas querem dizer basicamente a mesma coisa, né? E como o Jorge falou, nas três parábolas existe um pai ou uma figura responsável, né, uma mãe, no caso, que vai atrás de algo que se perdeu, né? E aí a gente vai ver direitinho o que tudo isso significa e tudo mais, e como a gente pode aplicar esses ensinamentos de Jesus na nossa vida. E aproveitando para dar aquela reforçada também, né? Já que é a última aula, a gente vai ficar um tempo, um período aí sem esse contato que a gente tem, que é tão importante, que faz com que a gente olhe para todos esses conteúdos e nos inspire a aplicar na nossa vida, né? Eu acho que as aulas, elas são meio que um gás, assim, para, sabe, para a gente renovar os conteúdos e ir aplicando ali durante a semana, e a gente vai ficar esse longo período aí sem aulas, né? Finaliza no dia 15, temos só mais semana que vem. Então, que todo mundo possa aproveitar da melhor forma e que isso reverbere aí nesse período que a gente vai ficar sem esse contato aqui. E sem esse contato não quer dizer sem estudo, né, gente? É muito importante a gente continuar estudando, é muito importante a gente continuar se colocando em movimento, porque a gente sempre fala da queda, sempre falou da queda, eu acho que a gente vai continuar falando aqui da queda, porque eu acho que é meio que o princípio e o ápice ali da nossa contração mental, né? Então, a gente vai falar de tudo isso. E, inclusive, a gente pode pensar, né, nessas parábolas também em relação à queda, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que a gente se contraiu tanto, a gente já passou por todas as... dizer que a gente caiu aqui no ápice dessa negatividade é que a gente se contraiu tanto e já extrapolou todas as possibilidades negativas que a gente tinha até a gente cair em si e fazer esse caminho de volta, né? Então, para que a gente possa agora, nesse caminho de volta, conseguir adquirir mais possibilidades e cada vez mais possibilidades e ir evoluindo, para que a gente pare de sofrer, para que a gente pare de ter tanto problema quanto a gente tem, para que os nossos momentos de contração eles sejam mais suaves, ou os nossos momentos de contração eles sejam menores e os de expansão eles sejam um pouco maiores para a gente ter esse fôlego, enfim, para praticar e tudo mais. E tudo isso não tem não tem um prazo, né? E não tem uma, como é que fala? Não tem uma mágica. É só estudando. É só estudando, colocando tudo em prática. E, enfim, estava nem programada essa introdução, mas que a gente possa continuar sempre colocando isso como nosso objetivo na nossa vida. Eu sei que a gente sempre fala isso, eu já vou até começar, que eu estou no embalo aqui, já vou introduzir na aula. Eu sei que a gente sempre fala isso, de colocar como objetivo principal e tudo mais, mas tudo acontece quando a gente está estudando, quando a gente se propõe a estudar e a olhar um conteúdo,
É, é como se a gente passasse a observar isso no nosso exterior, né? Ou seja, a gente está ali focado no conteúdo e a gente acaba atraindo todas essas situações ali para o nosso campo, para a gente até pôr em prática tudo isso que a gente está estudando, né? E isso, eu acho que faz umas 2 semanas, ou nem isso, que o Jorge me passou o conteúdo para estudar, acho que 2 semanas, sim. E engraçado como as coisas foram acontecendo, para a gente realmente ver que a gente precisa muito estudar. E por mais que os conteúdos eles pareçam que são repetitivos, por mais que eles sejam complementares, assim, mas estejam nos levando para o mesmo lugar, a gente ainda entende esses conteúdos muito superficialmente, muito, assim, muito, 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 né? A gente vai ver aqui na parábola agora, vou até entrar um pouquinho na parábola e eu volto a falar disso que eu estava falando. Por exemplo, Jesus, ali no Evangelho de Mateus, esse que a gente vai falar, ele falou o seguinte, na verdade começava da seguinte forma, né, a parábola, e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus, os escribas, murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Isso aí está em vermelho, não é à toa. A gente vai falar disso, mas primeiro vamos ler o slide que tem ali o restante da parábola, tá? E ele lhes propôs essa parábola dizendo, aí foi a resposta dele, né? A resposta de Jesus para esse comentário. Ele recebe pecadores e come com eles. Aí Jesus falou, qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A gente sabe que Jesus falava por parábolas naquela época, de acordo com... Naquela época não tinha Google, né, gente? Só para começar, que eu sempre falo quando eu vou falar de que Jesus falava por parábolas. Então, a facilidade ao acesso à informação e às interpretações, e até mesmo a linguagem, não era tão fácil. Não era fácil na realidade, né? Como é para a gente hoje. Então, por isso que Jesus acabava utilizando as parábolas para falar. E como elas são atemporais, a primeira ideia que a gente vai tendo ideias sobre as parábolas, e a partir do momento que a gente vai entrando em contato com determinados conteúdos, né, e a nossa mente vai assimilando, a gente vai começando meio que mecanicamente a entender de uma nova forma, até a gente colocar em prática, e aí ficar aberto a entendê-las de uma outra forma, né? E ali, o primeiro sentido, né, de quando os fariseus falavam que esse recebe pecadores e come com eles, é como se os pecadores eles não fossem dignos, né? Não fossem pessoas dignas e tudo mais, e existia esse preconceito. E a gente já conversou aqui em outras aulas, eu acho que, não sei nem se foi, eu acho que foi talvez uma aula que o Jorge deu, ou eu dei aula e o Jorge falou, mas eu lembro bem que o Jorge falou sobre isso, na questão da preparação, né? Por que Jesus, ele sentava com essas pessoas, porque ele ia ter com essas pessoas as conversas, e por que ele preferia, digamos assim, estar com essas pessoas do que estar lá no meio
dos fariseus, ou enfim, das pessoas que julgavam que já tivessem o conhecimento, né? Porque justamente essas pessoas, elas estavam prontas para receber o conhecimento, né? Elas estavam prontas, o cair em si delas é muito mais rápido do que uma pessoa que é cheia de convicções, né? A probabilidade dessas pessoas se colocarem como aprendizes diante do que estão ouvindo é muito maior do que aquelas que já acham que sabem. E a gente não se difere muito dos fariseus, não. Porque, claro, a gente tem que ter paciência com a gente precisa. Eu vou mudar de slide aqui. A gente precisa entender que, como eu falei, a gente caiu no máximo, ali no máximo da contração, ou seja, no máximo da negatividade, e negatividade aqui, de novo, repetindo, que a gente fala, a negatividade aqui, ela é o afastamento de Deus, no caso, né? Então, a gente esgotou todas as possibilidades nessa negatividade e caímos em nós mesmos, e aí a gente iniciou o nosso processo de evolução. Mas isso está acontecendo também dentro da gente. Nós temos muitos conteúdos e dentro da gente, né, milhares de conteúdos, e eu aprendi com meu amigo Jorge, que aprendeu com um amigo dele esses tempos, o nosso espírito amigo, que as nossas correntes ali de pensamentos e tudo mais, elas chegam para a gente neutras, e essas correntes de pensamentos, elas chegam para a gente neutras, e a gente coloca o nosso conteúdo, os conteúdos que preponderam dentro da gente nesse pensamento, e damos os destinos desses pensamentos, né? E diante de todo esse ato, tudo isso que a gente está fazendo de pensar, porque a gente pensa o dia inteiro, né? Estamos mergulhados em correntes mentais também que estão pensando, tá todo mundo aqui pensando o tempo inteiro, então a gente está aqui mergulhado. O que a gente vai fazer, ou como que a gente vai identificar o que existe de verdade aí? É muito difícil. Eu não gosto de usar essa palavra, né? Mas que ela expressa bastante o negativo, assim, é bastante desafiador, mas a gente conversa tanto aqui, a gente já entrou em contato com tanta informação, e mesmo assim, eu acho muito, muito desafiador identificar o que é verdade, encontrar essa minha ovelha perdida aqui, diante de todos esses conteúdos que eu tenho dentro de mim, que todos nós temos dentro da gente, né? Então, eu digo isso porque os nossos conteúdos, eles acabam deixando a gente confusos mesmo, formando uma rede, como se fosse uma nuvem, para que a gente não possa enxergar esse mais profundo, né? E isso acaba acontecendo de uma maneira muito sutil, muito mesmo. A Clô que está aqui na aula, acabou de entrar, a gente estava conversando sobre isso ontem, conversando sobre situações do nosso cotidiano mesmo, assim, coisas que acontecem e no nosso dia a dia, e onde a gente acha que a gente está se posicionando perante a vida de uma maneira que a gente já não está utilizando tanto conteúdos tão grosseiros, né, tanto conteúdos do passado, e quando a gente vê, a gente está utilizando sim, só que de uma maneira completamente distorcida, né, porque a mente ela faz esses caminhos assim e tudo mais, então é por isso a importância da gente se colocar sempre perante a vida e perante os problemas, sempre como os pecadores. Nos colocar diante da vida sempre como aprendizes, porque aqui, encarnados, e na maneira que a gente está, a gente não...
é muito difícil a gente enxergar essa verdade, é muito difícil a gente encontrar essa ovelha perdida dentro da gente. Por isso que, já deixa eu te falar, amiga, por isso que existe uma festa para cada ovelha perdida, e é por isso que o pai ou essa figura, enfim, deixa para trás todo esse conteúdo, todo esse rebanho, né, todo esse conteúdo do passado, para ir atrás de uma ovelha perdida e fica tão feliz por encontrá-la. Realmente, porque é muito desafiador encontrar um conteúdo de verdade diante de todas essas certezas que a gente acha que a gente tem. E aí a gente acaba entrando em contato com informações e tudo mais, e a gente acaba colocando essas informações ali mecanicamente como verdade. Claro que elas nos ajudam e muito, né, a ir evoluindo, mas a gente acaba criando condicionamentos dentro com as próprias informações que a gente tem. Então, achar o conteúdo de verdade ali dentro é muito desafiador. Pode falar, Cláudia. Oi. Oi. Oi, tudo bem? Todo mundo? Boa noite. Cheguei atrasada, mas cheguei. É, essa tua fala e a nossa conversa de ontem, né, que está bem relacionada com a aula, o conteúdo, eu estava pensando assim, o quanto é importante também, lógico, não no sentido de entender que, nossa, ai, olha só como estou fazendo diferente, né? Esse processo de identificar as questões que agora, embora ainda nesse emaranhado, a gente começa a se relacionar de uma forma um pouco diferente, né? Tá se aproximando um pouco dessas sombras, dessas características. Mas é tudo o processo ali, né? O processo que todo o conteúdo que a gente teve, as experiências que agora está proporcionando em algumas situações, né, da vida, essa pequena profundidade que aos poucos, né, com a nossa vontade e sempre estar bem consciente de que é para mais além do que aquilo que a gente está vendo naquele momento, né, que tem mais algo naquelas camadas, tem mais coisas para serem vistas, para serem transformadas, mas que a gente está caminhando assim, né, e faz parte. Assim como outras situações ainda não chegou nesse ponto, ainda estão totalmente inconscientes, estão lá bem escondidos, mas que faz parte de trazer esse equilíbrio, assim. Eu li ontem no livro que eu estou lendo bem devagar, assim, mas muito bom, da Joana de Ângeles, Vidas, Desafios e Soluções, e ela fala dessa questão do equilíbrio que a gente vai trazendo para o nosso campo mental, porque ele está tão lá voltado para um aspecto que você começar a desabrochar a informação com outro conteúdo, né, de outras perspectivas, vai gerar um esforço, uma dedicação e essas etapas, porque está muito descompensado, né? Mas que a gente está iniciando esse trabalho, né? Está comprometido com o início desse trabalho, isso é muito importante que a gente reconheça, né, na nossa vida. Todo mundo que está aqui, tenho certeza que no seu processo, nas suas questões, está iniciando o trabalho, né? Tá tentando se encontrar consigo mesmo e com as situações. E para a gente não ficar sempre achando assim, nossa, não estou fazendo nada, ou não consegui ver nada ainda na minha vida, não consegui identificar nada, não consegui mudar nada. Mas não, a gente está iniciando um trabalho aí, que sei lá quanto tempão vai durar. Tem muita coisa ainda mais para desabrochar. Tem em mente, né, que tem mais coisas ainda para se descobrir, para serem vistas, não se perder disso, né, para a gente não achar, ah, não, isso está feito, pronto, próxima tarefa. Mas também reconhecer que aos poucos, dentro do possível, dentro do que cabe, no momento a gente está, né, tentando
se relacionar mais com esse equilíbrio, né? Com esses outros lados, esses outros aspectos. Que tá um pouco nesse encontro dessa ovelha, né? A gente tá na jornada da caminhada para encontrar a ovelha ali, assim, a gente tá dando uns passos, assim, às vezes desvirtua um pouquinho, às vezes volta, sai um pouco do caminho ali e volta. Então, mas já sabe que existe esse caminho. Acho que é isso que eu queria dizer, assim, e que o nosso íntimo também nos chama. A gente sente, assim, a gente recebe essas intuições para nos realocar, para nos redirecionar, por esse comprometimento inicial, né? Por essa disposição dessa jornada. Era isso. Obrigada, Tati. A gente que agradece. O Jorge está com a mão levantada também. Então, gente, essas parábolas de Jesus, essa trilogia, ele sempre vai ter o self, a máscara e a sombra, não é? No Filho Pródigo lá, você tinha o pai, o filho que foi comer a comida dos porcos e aquele que ficou, que era a figura da máscara. Aí, nessa parábola, você tem os fariseus, que são as máscaras, criticando Jesus, que é o self, por dar atenção à sombra, que não era dele, claro. E aí ele diz que precisa largar 99 ovelhas e buscar uma que está perdida. E vamos trazer isso para o nosso interior. Nós vamos estar sempre, em determinado momento da nossa vida, como disse a Claudine ali, tendo uma ovelha perdida nos incomodando bastante. Mas a gente não quer largar as 99. Ou seja, você não quer largar teu pensamento, aqueles conteúdos que vêm, que te agradam, as ilusões da vida, os apegos à beleza, aos carros, ao emprego bom, às roupas, e etc. e tal, e você vive nesse pensamento aí, né? Flutuando nesse pensamento. E não larga essas coisas para ir ver o problema, como disse a Claudine ali, e identificar aquela ovelha, aquilo que está te machucando naquela hora e que você não quer olhar para ele. E todo mundo tem isso. Hoje mesmo, se a gente parar e cada um aqui ser honesto, você vai ver que tem um conteúdozinho ali que está te machucando, que está te trazendo sofrimento. Às vezes ele nem está trazendo sofrimento ainda, porque você não está preparada, mas eu acredito que todo mundo aqui está. Mas a gente não quer parar, a gente fica ali na mente, dando hiperatividade à mente, ela crescendo, distraindo a gente, mas você não vai lá olhar a ovelha perdida. Você não vai lá identificar aquele conteúdo que realmente está te trazendo um problema, que está te causando transtorno, seja ele psicológico, seja ele a nível de fluido, seja ele a nível de vibração, trazendo um resultado que você não quer, os reflexos mentais que você não gosta. E a gente continua sem querer ver. A gente continua dentro dos pensamentos, sem olhar direito para aquela ovelha que naquele momento está suplicando para você ir buscá-la. E aí você precisa ir buscá-la com a ânima, não é? Não é com o ânimo, porque o ânimo chega lá e vai querer bater na ovelha, vai querer machucar a ovelha, vai querer dizer que a ovelha é errada. E a ânima não, a ânima vai lá abraçar. É uma mãe que vai buscar um pedaço de si e trazer para o seu coração. Todo mundo está entendendo aí? Se não tiver, a Tati explica aí para vocês. Que A Cris está com a mão levantada, a Cris explica. Então, eu estava escutando a Claudine ali, né, e agora o Jorge, e estava pensando, assim, o quanto a vida, ela é utilitária, né? Quanto tudo acontece de uma maneira tão utilitária e a gente não percebe. Porque todas essas coisas tá dentro de cada um de nós, né? Como o Jorge falou, a gente tem cada um tem as suas dores, os seus sofrimentos, só que de maneira muito camuflada, né? Então, como a gente vai vivendo essa vida mecânica e condicionada, a gente sofre sim, normalmente sofre
quando não sofre psicologicamente e aí depois se manifesta fisicamente, mas tudo num movimento complementar. E é isso que é bacana perceber, porque a vida vai dando dicas, né? Ou seja, oportunidades ali diárias para a gente. E achar essa ovelha perdida dentro de nós, esse dracma, né? Essa dor que espeta, vamos dizer assim, a gente quase que diariamente, a gente não consegue ver. E às vezes está tão claro, está tão aparente, né? Mas o nosso olhar viciado, a nossa maneira de ser, né? Essa forma mental que a gente cria, esconde esse dracma, vamos dizer assim, né? E a gente atravessa uma encarnação inteira relativizando as coisas, não dando a importância devida e não se curando, né? Ou seja, não se permitindo achar essa ovelha. Então, acho que é mais ou menos essa ideia que eu tenho, assim, né? E de que a gente também, pegando o que a Claudine estava falando, que às vezes a gente pensa que não está fazendo nada, mas aí vem e tu tem um sonho, por exemplo, né? Tu tem uma manifestação através de um sonho e aquilo mexe contigo e tu diz, puxa, mas isso será que está isolado do resto? E não está. E aí tu desperta para um sentimento contigo mesmo, alguma coisa que tu vivenciou em relação a uma mãe, um pai, sei lá, um sofrimento que a vida apresenta aí dentre tantos, né? E aquilo te desperta de uma maneira que tu descobre, né? Tu descobre uma parte de ti que tu nem conhecia. E aí a vida caminha mais um pouco, como a Claudine falou, e às vezes a gente tem a sensação de que não está fazendo nada, e acontece uma outra coisa, uma outra situação. E essa é a nossa vida, né? Esses movimentos que vão se complementando, que são sucessivos, e que se a gente souber tá consciente ali, né, dessa sutileza, a gente com certeza vai conseguir encontrar muita coisa, né? É isso. Obrigada. Falou tudo, né, Cris? A gente está nesse movimento de ser mais material a caminho desse sutil, né? E muito do que diz para a gente que a gente ainda não conseguiu é o ego, né? Que falta muito, que tem muito. E muito das vezes o que diz para a gente que a gente está super conseguindo e, nossa, eu já estou fazendo isso, também é o ego, né? E que também são movimentos necessários, né? Para que a gente não pare de ir atrás do que é essencial, né? Deus colocou dentro da gente, já deixa tu falar, amigo, Deus colocou dentro da gente essa insaciabilidade, né? Que faz com que a gente, que graças a Deus faz com que a gente continue em movimento, né? Senão a chance da gente estacionar em um dos pontos que a mente nos coloca seria muito grande, né? Pode falar, Jorginho. Eu queria exprimir um pensamento e queria a opinião de todo mundo. Realmente que todo mundo entrasse no bate-papo. Vamos pegar o raciocínio de todo mundo, a Cris. Então, você tem uma ovelha perdida que você não olha para ela. Você foge dela. É uma sombra, aquela sombra que está ali, que o self, que Jesus está dando atenção, que a máscara critica. Então, mas quando você foge disso, você fixa cada vez mais a máscara. Ok? Você não quer ver a sombra, você não quer se relacionar com ela. Então, você vai fixar a máscara, não tem outra situação. Quando você fixa mais a máscara, aí a lei de Deus vai te salvar. E ela vai usar o quê? Das humilhações, está lá no Evangelho, não é? Os exaltados serão humilhados. Quando você se acha superior, você vai passar por humilhação. Você vai passar por desilusões, por frustrações, por perdas, até que você flexibilize a máscara. E aí você chega no estado onde você pode
se relacionar com o ego e o ego com a sombra com o ego com o self. Isso faz sentido, porque foi um pensamento que me veio aqui agora. Então, você tem uma sombra que você não liga, fixa a máscara, a lei de Deus para te salvar, utiliza-se das humilhações, né, das perdas, das frustrações, das desilusões para fazer você flexibilizar essa máscara. Para fazer a dinâmica, né? A dinâmica evolutiva, onde a máscara flexibiliza, a sombra aparece, o ego administra tudo isso aí e o self ilumina tudo. Aí você tem uma dinâmica psicológica dentro desse processo. Eu não sei se isso é verdade, e realmente foi um pensamento que me veio agora. Isso faz sentido para todas vocês? Sim, até eu vou aproveitar hoje, eu tô falando dele. Tava falando com a Tati ontem que, gente, é engraçado assim, mas eu sempre penso, quando essas situações acontecem assim, né, que pedem essa situação, que não são o que eu estou esperando, ou que vão reforçar o meu ego, enfim, aqui, a minha arrogância, né, tudo o que eu quero, que vem contra, assim, antes, eu não conseguia nem observar isso, né, eu me colocava totalmente em luta e contra aquilo. Numa visão, ainda me coloco, né, como vítima, né, nossa, olha só o que está acontecendo comigo, o que estão fazendo comigo. E ainda é um pouco assim. Mas agora eu consigo olhar e eu consigo agradecer, assim, nossa, ainda bem que isso está acontecendo comigo agora, que está acontecendo essa situação, que essa pessoa está se comportando de tal maneira que não é a que eu costumo esperar, que não é a que eu costumo receber, porque é o que eu preciso, porque se tudo é muito favorável, se as situações ali são todas boas e é o que eu espero que reforçam, né, essas máscaras, eu não tenho a oportunidade de aprender, né? Não tenho a oportunidade de me desafiar, de me transformar, porque daí, né, tá tudo ali reforçando o que eu criei, que é muito bonito, muito belo, todo mundo diz que é bom, e eu vou continuar acreditando nessa ilusão. E aí, quando vem essas pessoas, lógico que a vontade é sair correndo, é se afastar, é não querer conviver, é fazer tudo que eu sempre fiz, mas ao mesmo tempo tem esse meu outro lado, né, do meu equilíbrio ali que está tentando preponderar, que diz assim, nossa, que bom que isso está acontecendo, que bom que eu estou sendo colocada nessa situação, porque assim eu tenho que lidar com a verdade, que é o que eu sou, né? Todo o resto que me faz sentir bem, que me faz sentir prazer, é o que eu não sou. Então é nesses momentos que eu tenho a oportunidade de olhar e me transformar. Por mais difícil que seja, por mais doloroso, mas é a melhor situação, né? Ainda não consegui ter esses sentimentos pela pessoa, pela situação, enfim, né? De gratidão, de amor, mas entender ali a prova, né? Não é uma prova, mas enfim, a articulação das coisas como nossa, providencial, assim, porque eu desperdicei já tantas situações exatamente iguais a essa, agindo da mesma forma, e tantas outras que eu ainda desperdício por não estar consciente, que agora eu fico assim, nossa, que eu possa fazer diferente, né? Que eu possa fazer o melhor que for possível nessa situação. Maravilhosa. Obrigada, Jorginho, por essa fala. Cris quer Nada, falar? Claudinha. O Jorginho quer falar? Não, eu só fui agradecer dizer para a Claudine nada. Ela falou obrigado, não falei nada. Eu queria ver os outros, a Cris, como é, Cláudia? Milena, o nome dela? A Cláudia, não é? Você também. Se faz sentido isso, não é? Essa situação que a Claudine colocou, ela tem um medo da condenação, não é? E isso é a máscara que faz, não é? Porque há ferimentos dentro que ainda não foram cicatrizados, que podem ser da infância ou de outras vidas, mas que serão, se olhar como um reflexo mental nosso, né?
Aquela criatura é um reflexo nosso, precisamos amá-lo. E precisa refletir sobre isso todo dia, não é? E o afastamento é a pior coisa que a gente faz. Porque fixa mais a máscara, aí vem mais do mesmo, até que a gente consiga flexibilizar a máscara. Então, é um processo, e ele está em andamento, Claudine. Só tenha paciência, que as respostas virão. Mas eu queria ver a Cris aí, a Cláudia, a Tati, sobre aquele assunto. Eu posso falar? Eu acho muito pertinente, porque é aquela história, né? Aquela velha história que a gente já conhece. Quanto menos tu olha para uma situação, mais ela se fixa realmente, porque tu não consegue nem compreender, nem perceber que aquilo está ali, né? Está ali latente. Então, tu acredita, como a Claudine falou, numa ilusão que tu és o que tu não és, e tu vive aquilo ali tranquilamente. E essa máscara fica tão fixada que a gente realmente passa a acreditar que é aquilo, né? E aí, cada vez isso se densifica mais, porque cada vez eu estou mais mergulhado num não ser, vamos dizer assim, né? Então, estou mais afastado de mim mesmo. Acho que é isso, por aí. Tá, mas Perfeito. e a parte da lei de Deus? A lei de Deus utiliza-se, e é um processo de salvamento da gente. Porque quanto mais a máscara se fixa, mais difícil fica para a gente fazer o processo evolutivo, fazer a dinâmica psicológica do self, ego, sombra, ânimos e ânimas e máscara, né? Essa dinâmica ela está parada, a energia está coagulada e a gente persiste numa direção só. Então vem realmente as humilhações, vem as perdas daquelas coisas que a gente quer ganhar, as coisas escapam pela mão da gente, a gente se desilude com facilidade, os reflexos mentais aparecem com mais constância na nossa vida, o que faz a gente ter mais angústia. E isso faz sentido, esse processo do salvamento da lei de Deus, do pensamento de Deus para nos salvar, e ele sempre vai nos salvar de nós mesmos. Isso faz sentido? Faz sentido. Faz sentido porque existe um movimento muito inteligente, e só que a gente não consegue compreender ainda, né? Porque a nossa mente mecânica não permite. Então, não existe uma expansão de consciência justamente por isso. E aí é todo um conjunto que precisa ser entendido, né? Por isso que a gente fala tanto no todo. Então, existe uma inflexibilização dessa máscara, ou seja, uma aderência cada vez maior, uma densificação cada vez maior dessas energias e um movimento de autodestruição, porque a gente caminha não com uma autodestruição, não existe salvação, né? Mas existe um movimento de aumento da dor, vamos dizer assim, até que então que a gente possa despertar. Isso pela densificação que a gente vai fazendo, né, através dos pensamentos. Então, o último texto que a gente recebeu foi muito interessante, e diz isso: o pensamento em si, ele é o meio, né, ele não é o fim, porque ele é um mecanismo da mente, dessa mente que a gente se utiliza. Só que como nós temos os nossos mananciais, ou seja, as nossas vivências, os nossos traumas de outras encarnações e dessas também, a gente se reverbera ali o tempo inteiro. Ou seja, o meu pensamento, que poderia ser contrário, né, ou seja, positivo, ele vai e mergulha naquilo ali, que é o que eu mais ofereço, ou seja, o que o meu íntimo pulsa é na negatividade. Então, esse pensamento chega ali, volta com toda aquela força, imantado com todas aquelas energias, se mistura com todos os outros, como a Tati falou no começo, muito bem, né? Então, a gente vive numa teia muito grande, e isso vai contraindo cada vez mais. E aí a gente olha para a gente, e essa sociedade, né? Esse coletivo é o reflexo das unidades, e aí a gente está adoecido, psicologicamente, fisicamente, né? E totalmente voltados para a parte material, ou seja, se distanciando cada vez mais do que tá dentro, né? Do íntimo. Eu acho que faz muito sentido. É isso.
E tudo isso que a gente conversou é exatamente um mecanismo do mal, né, Jorge? Onde Deus permite que a gente utilize de todos esses conteúdos, se é o que a gente escolhe utilizar, porém a centelha dele está ali também, dentro do mal, né? Por mais que a gente utilize de uma força destrutiva achando que vai construir algo, a gente está construindo algo em cima de uma ponte bamba ali, então que ela vai ser destruída a qualquer momento, mas que ao mesmo tempo existe essa centelha divina ali, o bem está contido até dentro do mal, então sim, com certeza Deus permite que todas essas coisas aconteçam para que a gente, como a gente fala, né, a gente flexibilize um pouco essas máscaras, mas para que e também para que a gente pare de viver nessa cegueira, né? Eu sempre falo disso e o Evangelho, eu sempre falo disso, que é uma passagem do Evangelho que diz que nós aqui encarnados na matéria, a gente ainda acredita muito numa impunidade, né? De que a gente vai continuar agindo da mesma forma e não punidade de punitivo, a gente acredita numa impunidade de que eu vou continuar agindo da mesma forma, onde esses meios, eles não justificam os fins, né? Onde eu vou receber algo diferente do que eu estou fazendo agora. E isso é completamente impossível, né? Senão Deus não seria justo. E é um dos princípios, né, de Deus, e que ele é justo e que ele é bom. Então, o que faz parte do pensamento divino, acho que é completamente esse, a nossa salvação, né? É atraí-lo para ele através do amor. E já que a gente não consegue enxergar, ele deixa a gente utilizar a nossa linguagem, e a resposta dos nossos atos vem na nossa própria linguagem, porque é essa linguagem que a gente consegue entender e compreender. Infelizmente, aqui onde a gente está inserido ainda, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Você deixa eu falar mais um pouquinho? Claro. Então, essa ovelha, ela está presa, né? Não sei se você sabe. A história toda, ela está um pouco machucada e ela está presa em umas pedras, né? E o self vai lá buscar. Como ela está presa, ela está em sofrimento. E é isso que a Cris falou ali, falou maravilhosamente bem, como a Claudine, como a Tati, né? Esse sofrimento, ele está refletindo na nossa vida. Mas preste atenção, a máscara está tão fixada que você não liga para esse sofrimento. Você não quer buscar aquela ovelha que está machucada lá e que está refletindo um sofrimento e que está refletindo uma lei de atração que está trazendo para você pessoas que você não gosta, como colocou a Claudine. Mas isso gera um medo, porque, veja, aquele conteúdo que está fazendo você sofrer, ele aconteceu e você sofreu em determinado momento. Aí, quando chega uma outra pessoa agora no presente, que é um reflexo disso aí, que é um símbolo da reconciliação que deveria acontecer, ou o self lá buscar a ovelha que está doente, que está machucada, a gente rejeita por medo de ser machucado de novo, por medo de se sentir culpado de novo, por medo de sofrer outra vez a mesma coisa que sofreu naquela época, que é o que a Cris falou do reverberar. Veja como todas essas coisas estão conectadas e como é tão maravilhosa essas parábolas de Jesus, que você vê, e nós estamos aqui falando da ovelha ainda, né? E de como tudo isso faz sentido. Então, veja, você tem ali um sofrimento que está te incomodando, mas que você não vê porque fixou tanta máscara com medo de olhar para aquilo, mas esse medo ele está te acompanhando, e as pessoas que estão aparecendo na tua vida e que você sente como ameaça ou alguma situação, você tende a fugir,
mas você não vai lá abraçar a ovelha para resolver o problema. Você continua em fuga. Eu não sei se eu me fiz entender. Se está todo mundo compreendendo aí tudo. Explica aí, Tati, de novo. Eu assisti uma aula esses dias que essas sombras, a gente até já conversou sobre isso, assim, mas eu não vi, eu não fui eu que dei a aula da criança interior aqui, eu acabei não assistindo, não ouvi nessas palavras, né, mas as nossas sombras, a gente pode, o conteúdo dessas nossas sombras, eles podem ser estudados através da nossa criança interior também, que a gente já falou bastante aqui, que eu acho um conteúdo incrível, né? Mas o que a gente sempre diz que a gente tem uma criança interior ferida, né? E é isso que o Jorge está dizendo, assim, a gente recebeu algo, seja na infância, ou seja em vidas passadas, que a gente recebeu de uma certa forma, ou veio recebendo de uma certa forma, não no sentido de que é algo que eu estou sendo machucada, ou nada disso. A gente recebeu dessa forma, seja como criança, ou seja nas outras vidas, ou torturado, enfim, né? Mas a gente recebeu dessa forma negativa. Então, a gente costuma dizer que a gente tem essa criança interior ferida, né? Todos nós temos uma criança interior ferida. E cada vez que a gente entra em contato com situações da nossa vida, a criança ali, em nenhum momento, ela não se achou atendida, né? Achou que ela não foi atendida de acordo com as suas necessidades. Nesse exemplo, ele até dá, nessa aula, a professora dá o exemplo de uma criança que tinha uma flor e foi entregar para a mãe. E a mãe estava passando pano no chão. E aí ela foi entregar a flor, a criança foi lá toda feliz entregar a flor para a mãe, tipo, foi dar o amor que ela tinha no coração dela, né, em forma da florzinha, e a mãe estava passando pano no chão e falou, não, agora não! Tipo, falou para a criança, sai daqui. Daí a criança continuou andando assim, tipo, não, eu só quero te entregar a flor. Daí ela falou, não, agora não, sai daqui, não sei o quê. Então a criança entendeu aquilo ali como uma rejeição, né? Tô dando um exemplo de ferida, né? De criança ferida. E aí, a partir do momento, né? Aí a gente vai crescendo. Então, a criança, ela foi rejeitada e ela não quer mais sentir aquilo ali, porque ela sentiu muita dor. Então, as situações da nossa vida, ela foi crescendo, né, com situações da vida dela que foram também fazendo com que ela sentisse aquele mesmo sentimento que ela sentiu, de rejeição. E ela não quer sentir, ela quer fugir daquele sentimento, né? E cada vez mais a gente foi, então, colocando camadas por cima dessa dor, dessa ferida que a gente tem, né? Foi colocando camadas e camadas e camadas por cima dessa sombra, que são as máscaras que a gente foi fixando, 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 e hoje a gente usa tanto a máscara para esconder essa dor, essa ferida aqui, porque a gente tem medo. A gente tem medo de sentir aquela dor de novo. E isso, por muitas vezes, é até paralisante, né? E por isso que a gente foge das situações, ou por isso que a gente briga com as situações, que a gente é colérico, que a gente, enfim, age como a gente age, com arrogância, com necessidade de poder, que a gente se acha superior. No fundo, tudo isso mostra uma ferida muito grande que a gente não quer olhar, né? E só o que a gente precisa é desse acolhimento e desse cuidado, olhar para essa ovelha ferida, né? Mas a gente gostou tanto das máscaras, porque usar essas máscaras aliviou um pouquinho essa dor que a gente sente, né? Então aí a gente foi usando, foi usando, foi usando. Elas foram muito úteis para a gente durante um tempo, então a gente acabou colando elas com um super bonder no nosso rosto. E aí agora a gente não quer tirar, porque a gente não quer olhar para essa dor e resolver, acolher. A gente não quer. A gente enxerga agora o mundo dessa maneira e a gente quer que as nossas vontades sejam feitas a partir da máscara, né? E não o contrário. É basicamente isso, dessa maneira que eu entendo, amigo. Não sei se é exatamente isso.
Você arrasou. Aliás, todo mundo está arrasando hoje, né? Tá maravilhosa a aula. A Cláudia está entendendo? Cláudia, está tudo bem? Tá tudo bem. Estou tentando me encaixar. Eu acho incrível. Isso é uma confidência, tá? Eu acho incrível essa facilidade que vocês têm de identificar em vocês o que é máscara, o que não é máscara. Ai, Cláudia, eu achei engraçado, desculpa. Ai, Cláudia, diz aí, Jorge. Mas é verdade. Não sei se é o tempo que vocês estão juntos e um ajuda o outro, que fica mais fácil, mais leve. Eu fico ouvindo vocês falar e, meu Deus, eu não me olho, sabe? Eu não me olho porque eu não consigo visualizar o que é máscara, o que eu estou escondendo. Eu não sei o que dizer, sabe? É interessante, eu tento assimilar, sabe? Para eu prestar mais atenção em mim. Mas eu vou confessar para vocês que é complicado. É bem complicado. Eu não sei o que eu escondo. Então, não pensa que a gente está identificando, a gente está conversando sobre isso. A gente está conversando e aqui já deixo... A minha conexão está ruim? Aqui está me avisando. Não, tranquilo. Eu ri Não, tá porque... bom. Aqui acabou de me dar um aviso, né? Que a minha conexão está instável, mas enfim. E eu ri porque é um assunto muito, muito recente, e assim, é isso que eu quis dizer no começo da aula, assim, por mais que a gente tenha informação, quando a gente está ali, a gente acaba abusando de comportamentos, então, e a lei responde da mesma forma, né? Na verdade, a lei ela é ali só de amor, e a gente se choca com essa lei com as nossas atitudes, né? Mas no meio ali do olho do furacão, tu tem que parar e dar um passinho para trás, ainda é muito mecânico o processo de tu identificar o que é sombra, o que é máscara e tal, sabe? Eu me sinto completamente engatinhando, assim. Então, não se sinta só nisso, jamais, jamais. E a gente não vai sair daqui dessa, né? A gente não, eu e a Chloe, a gente estava falando sobre isso ontem, assim, nosso intuito não é dar uma receita de bolo e dizer, pronto, agora os nossos problemas eles vão estar resolvidos, não. A gente vai aprender com os problemas e os problemas eles vão continuar chegando, porque a gente vai continuar evoluindo. Daqui a pouco todo esse conteúdo de máscara, de sombra, ele já vai ficar mais fácil de ser identificado, e a gente vai passar a ver isso de uma outra forma, assim. Então, nossa, não se sinta jamais assim, Cláudia, jamais, jamais, jamais. Está todo mundo muito junto aqui. Eu acho que a única diferença é que a gente vem num entrosamento, sabe, de uma linha do tempo, assim, que é muito mais fácil a gente se comunicar, entender. Eu acho que é só isso, assim. Mas jamais, jamais se sinta assim, porque está todo mundo aqui aprendendo também. Pode falar, Cris. Então, primeiro eu baixei a mão que eu tinha esquecido, aí lembrei de novo. Que horror. Tô ficando Eu tô velha. assim também. Não, então, é o que a Cláudia falou e é o que tu falou também, né? Que a gente não é que a gente sabe, que a gente reconhece as máscaras, mas que a gente pelo menos tenta, né? Vai falando e tentando se perceber. Mas uma coisa que eu tenho tentado fazer é ver o caminho que o meu pensamento faz. Porque naqueles estudos que a gente está fazendo lá da pós-graduação da PNL, ele falou uma coisa interessante. A gente pensa, mas não pensa como pensa, entende? A gente tem um pensamento, mas a gente não sabe o caminho que ele percorre para chegar num determinado ponto. Ou seja, eu não gosto de alguma coisa, tá, mas até eu entender que eu não gosto de alguma coisa, que caminho que o meu pensamento faz? Qual é o sentimento? Quais são as emoções, né? Para que eu entenda que eu pense, ou que eu sinta que eu não gosto de alguma coisa, ou de alguém, ou que eu me sinta melindrada, não sei, qualquer sentimento que a gente queira estudar. Então, eu acho que uma das coisas bacanas que a gente pode fazer, e eu me incluo nisso, né? É realmente observar o caminho primeiro observar o sentimento,
por trás de cada situação, né? E observar que caminho esse pensamento faz. Por exemplo, eu identifiquei um padrão, e a gente trabalha por padrões, assim, né? Então, tem muito padrão na nossa mente. Então, a gente tem padrão para muita coisa, mas a gente também não percebe. Então, eu reajo sempre de uma maneira, é um padrão. Quando eu vou pegar as coisas materiais, né? Eu vou me arrumar, então eu uso um padrão. Primeiro eu pego uma coisa, depois eu pego outra. E assim a gente vai. É como fazer uma maquiagem, né? Quem gosta de se maquiar, primeiro tem que passar o negócio, depois tem que passar o outro. Eu não sei fazer, então, mas olhando para a Tati ali, me veio esse exemplo. E um padrão em mim que eu tenho percebido é que, assim, quando eu não gosto de alguma coisa, que agora eu estou trabalhando de novo e está sendo um laboratório muito bacana, eu percebo o meu pensamento oscilando. Eu não quero mais do que aqui, eu vou embora. Eu vou ficar até tal data, eu vou embora. Aí daqui a pouco vem uma outra situação. Não, eu vou ficar mais um pouco. Então, eu percebo que eu tenho um padrão que eu aplico ali no trabalho e em outras coisas também, relacionamento, por exemplo, né? E o que isso quer me dizer? Porque eu não quero resolver os meus conflitos, eu não quero aceitar o que a vida me oferece. Eu quero correr. Eu quero virar de costa para isso, né? Ou seja, eu não quero descolar essa máscara, né? Eu não quero ver o que tem ali. Tem essa Cristiane que não aceita as coisas, né? Eu acho que quem sabe, aí eu falo como o Jorge falou, não sei se isso faz sentido para vocês, né? É isso. O Jorge me falou algo parecido também essa semana, né, Jorge, no sentido de que hora a gente diz que hora que eu sou bom, tá tudo bem, meu Deus, eu sou bom. Aí o mesmo pensamento que me diz que tá tudo bem, depois vai lá e me diz que tá tudo mal. E aí eu quero fugir. É o Krishnamurti que fala disso, né? E ver a verdade, a gente não vê. A gente não vê porque você está nas 99 ovelhas, né? Você não está, como a Cris falou, para identificar o problema. Mas, o Cláudio, assim, passa o segundo slide lá, ó. Segundo. Vê aqui, ó, que você vai identificar. Não, o outro, o anterior. Esse. Então, os fariseus e os escribas murmuraram: este recebe pecadores e come com eles. Então, você tem um grupo de pessoas que são pecadores, não é? Prostitutas, cobradores de impostos, mendigos, não é? E você tem uns que acham que são melhores que esse grupo. Agora eu pergunto para você, quem é a máscara nessa situação? É o grupo que acha que é o grupo que é problemático, que Jesus está falando, ou é o grupo que critica? Quem é a máscara aí? O que critica, não é? O que critica. Então, quando você olha para uma situação ou para uma pessoa que você critica, censura ela, você está usando uma máscara de melhor que aquela pessoa. Quando você se sente muito vaidosa, que eu sou boa de tudo, sou maravilhosa, você está usando uma máscara. Quando você quer controlar tudo na sua casa, para dizer que é tudo perfeito, está usando uma máscara. Agora, quando você erra feio ali, tem uma raiva muito grande, ou um ódio de uma pessoa, ou um vício físico, da bebida, do sexo, do cigarro, do jogo, ou qualquer um deles, você está usando a sombra. Ou muito ódio, ou muito rancor, não é? Você está usando a sombra. Que é o caso ali que Jesus mostra. Um grupo para a máscara, o grupo que tem prostitutas, que tem mendigos, que tem os cobradores de impostos, para eles não vale nada. Mas é a sombra deles, que eles não querem ver. Quando você pega ali a parábola do filho pródigo, tem o filho que caiu, não é? Gastou dinheiro com prostituta, e tem o que ficou. O que ficou olha para o filho que foi gastar o dinheiro e diz: olha, aquele seu filho, ele é a máscara, o filho que foi viver é a sombra, e o pai é o self.
Aí Jesus é o self, a parte luz, a parte sombra, e os fariseus são as máscaras. Agora deu para compreender? É, deu para compreender, mas eu me acho muito pequenininha para acompanhar o raciocínio de vocês. Eu não Então, consigo quando ser. você se acha pequenininha, você Ah, está usando o quê? não Isso é sei, deve real? ser a máscara, né? Isso é uma máscara. É que assim eu não consigo ter a lógica, né? Não tem, é arrogância minha querer raciocinar como o que já está há anos estudando, né? Mas eu não consigo ainda ter esse raciocínio que vocês têm, sabe? Ah, eu fazendo isso me leva a isso, eu sou isso, eu não tenho. Não sei se isso Mas é você, uma. você vai chegar lá. Não, não tem problema nenhum. Primeiro, você precisa parar de dizer que não consegue, Ah, porque você consegue tudo que você quiser, não é? uhum, É só estudar e ouvir as aulas mais vezes. Eu, por exemplo, quando eu quero aprender alguma coisa, eu chego a ler um livro 6 vezes, 7 vezes. Eu assisto a mesma aula 4, 5, 6 vezes. Então, até quando eu aprendo, aquilo não é algo que vem assim. Olha pela primeira vez para a coisa e você consegue perceber. Precisa do esforço. O esforço, ele vai te dar um ganho, entendeu? ah, é. Então é isso. Sem esforço a gente não chega em lugar nenhum, é isso? Não chega em lugar nenhum. Você não tem o mérito. Uhum. Primeiro o esforço. Aí depois você tem o ganho, não é? Você não viu a Cris falar que ela fica o dia todo olhando a mente dela? É um esforço, não é? Se ela não fizer isso, ela nunca vai aprender nada sobre a mente dela. Tati, você não vai conseguir sair de 3 slides hoje, né? Vai em Ah, que frente aí. bom, que bom. E essa questão do esforço é muito real, assim. O problema é que... O problema não, né? É que a gente olha para isso quando a gente tem um desconforto, né? Se tem esse desconforto é porque já gerou um acúmulo. E se gerou um acúmulo é porque a gente utiliza muito, né? A gente puxa a cordinha para um lado só, a gente acumula muito de um lado só, no caso desse lado, né? Ou desse conteúdo, enfim. Então, para começar esse estudo, Cláudia, é bom através... A melhor maneira é através das tuas dores, sabe? Dos calos nos teus sapatos, assim. É um estudo que dá para que a gente vai fazer, claro, através da mente, e no início bastante mecânico, né? Mas que a dor ela vai dar uma pista ali de onde a gente está utilizando e abusando das máscaras que a gente usa. E como o Jorge falou ali, né? A gente usa e nem sabe porque a gente já usou tantas vezes e aquilo ali, por algum momento ou em determinadas situações, foi bom para a gente. Protegeu a gente desse sentimento de rejeição ou essa sombra, ou essa, enfim, criança ferida que a gente tem aqui dentro da gente, né? Foi bom, foi um alívio e em outras situações fez com que a gente se sentisse poderosa, fez com que a gente se sentisse, enfim, mais do que os outros, sei lá, e a gente gostou disso. Então, por isso é muito difícil de escoar, mas não se sinta só, todos nós usamos e a nossa tarefa aqui é justamente flexibilizá-las ao passo que a gente cresce no amor, né? Porque a partir do momento, claro, sempre tem que haver o equilíbrio, hoje aqui nós somos dualísticos, mas a nossa tarefa é sempre crescer no amor, né? Crescer através do amor. Só que a gente escolhe, nem sempre a gente escolhe, nem sempre não, a gente não escolhe crescer através do amor. Mas a gente pode se propor a isso, né?
se propor a fazer as coisas, a responder a todas essas situações que, que fazem com que a gente saia dessa zona de conforto ali que a gente está, como a Clô falou, que são importantíssimas, que aconteçam para a gente ver todos os conteúdos que existem dentro da gente, né? Mas para a gente dar o que há de mais puro dentro da gente, assim, que a gente possa, que a gente consiga, né? E para isso a gente precisa tentar, vai precisar tentar e tentar e tentar e tentar e tentar, até que isso seja algo espontâneo, e até que outras coisas se revelem para a gente, e a partir disso a gente passe a evoluir. Por isso que a gente, quem é que falava, Jorge, que a gente ainda vai sentir muita dor? Era o Balde? Não, né? Eu não lembro. Acho que era o balde, né? O Balde, né? Que a gente ainda precisaria sentir muita dor para que novas coisas pudessem chegar e para que a gente pudesse olhar para elas de uma maneira diferente, né? Sim. Quer falar, amiga? Aproveita que tu tá com o microfone ligado e fala desse Não, é slide. com você, eu já falei até demais. Vamos lá. A ovelha... não, tá, já falo. A ovelha normalmente é criada em rebanhos. É um animal dócil e que precisa ser protegida contra predadores. Em antigas culturas, representa inocência. Possui baixa audição, olfato reduzido e uma visão limitada comparada a outros ovinos. Porém, possui uma capacidade inata de reconhecer a voz do pastor do rebanho ao qual pertence. Eu achei isso tão lindo, mas tão maravilhoso. A capacidade inata dela, né, de, enfim, de, de retornar, de atender a esse chamado, né, quando os sentidos dela, eles estão completamente reduzidos, né, é como se o coração dela se conectasse mesmo com a essência, enfim, desse pastor, desse rebanho, desse Deus, que tanto quer que a gente retorne a ele, né? Eu achei esse exemplo muito fofinho, que tu trouxe, amigo, muito, muito, muito mesmo. E mais incrível ainda no sentido de que ela simplesmente, aos olhos dos outros animais, ela parece ser aquilo que a gente chama de fraco, né? Enquanto, na verdade, a força dela vem completamente de outro lugar, assim. É um exemplo muito lindo da nossa percepção distorcida, né? Do que é forte e o que é uma pessoa que é fraca, e, enfim, digo, a nossa sociedade mesmo, né? Eu achei isso muito lindo. Quando você fala assim, olha, eu achei fofo, achei lindo, isso não é a sua ânima? Você falou que não tinha ânima, tá vendo que você tem? É que ela está Então, escondidinha, né? ela está escondida. Eu já compartilhei contigo que eu sou alucinada por animais. Assim, meu Deus, eu não posso ver um animal. Eu olho para essa carinha aqui, dessa ovelha me olhando, eu tenho vontade de esmagar ela inteira, assim. Eu acho que com animais a minha ânima é muito aflorada. A Claudine e eu, a gente passa o dia inteiro mandando bichinho uma para outra no Instagram. Então, eu acho fofo, assim, nesse sentido, sabe? Por que tu desligou? Eu achei que tu ia continuar falando desse slide. Não, eu queria falar só sobre a tua ânima, que você falou que 90 e poucos por cento era ânima, né? Como não é. Aí tem 2%, que é para bichinho e crianças, que eu acho a coisa mais fofa do mundo, assim. Criança. Aí a minha ânima, ela vem à Bom, tona. o que isso quer dizer? Tem algo por trás aí. Quando você puder, você lê lá Lei de Amor, Fenelon. O Tá, Fenelon vai falar sobre isso. Okay? Por que, tá. que o teu amor, a tua ânima, é direcionada para criança e animal?
Será que é porque você não se sente em perigo com eles? Olha como a coisa caminha, não é? Você consegue Uhum, ser sensível, não é? Relaxar, se entregar, ter afeição por aquilo. Isso tudo é ânima, não é? uhum. Ter bondade. Mas se for um adulto, você não tem. Verdade, nunca tinha pensado nisso. Tá? Pense nisso agora. Tá, pode deixar. Vamos lá. Dá para ler mais um slide, né? Tem uns 5 minutinhos. Quando a tiver achado, põe-na cheio de júbilo sobre os seus ombros, e chegando a casa, reúne os seus amigos e vizinhos e diz-lhes: isso já estava ali no outro, né? Regozijai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida, a minha ovelha que se havia perdido, né? E aí a figura dele com a ovelhinha fofíssima ali, levando ela todo feliz para o seu rebanho, né? A ovelha é como se fosse o sapinho, né, Jorge? Que tu Ah, sempre você fala. lembrou do sapinho? Eu nunca vou esquecer a história do sapinho. A ovelha é como É se isso fosse o aí. sapinho. A gente criou aquilo ali. E a gente não quer mais olhar, né? Criou, doeu, e a gente não quer mais olhar. Mas você vê, o self vai buscar e carrega, né? Carrega no colo, carrega com amor. Ele, quando chega, ele pega, ele abraça a ovelha, né? Ele não rejeita a ovelha. Então, isso tudo é símbolo dessas situações que estão dentro da gente, que a gente está fugindo, né? E fixando cada vez mais a máscara, como já falamos anteriormente. Mais alguém, gente? Cris? Não, não, tranquilo aqui. Tá. Qual de vós é o M que, possuindo 100 ovelhas e tendo perdido... Ah, isso aqui é a mesma coisa, né, amigo? Que está aqui nesse slide aqui, né? Eu acho que é. Qual de vós é o Acho que M? sim, acho que repetiu. Né? É, né? Que possuindo 100 ovelhas e tendo perdido uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai em busca da que se havia perdido até achá-la? Nós, né? A gente não vai. É, porque dói. E olhar para nossas dores requer muita coragem, né? A coragem de ver que a gente não é tão bonzinho quanto a gente acha que a gente é. E, e não só disso, né? A coragem de ver que a gente fez construções ilusórias. A coragem de ver que a gente vai ter que se desapegar dessas construções que a gente fez. A coragem de ver que o outro é um espelho, uma extensão de mim mesmo. E que o outro e que nós todos somos seres completos, né? O que eu não gosto naquele outro é exatamente aquilo que eu não estou querendo olhar e que está doendo ali dentro de mim. E que se o outro é uma extensão de mim, se está doendo em mim, está doendo no outro também. E tudo que a gente faz é por repulsão a essa dor. Né? Tudo que a gente faz contrário ao amor é só por repulsão a essa dor. Então, se eu estou sofrendo, o outro ele também está sofrendo. E se o exemplo é muito grande de coisas que a gente não quer ver, que são conteúdos nossos, de inveja, de ciúme, de necessidade de afirmação, de arrogância, de mentira, de prepotência, se essa figura é muito grande, a dor é muito proporcional. Então, vai precisar de um amor muito grande
dentro do nosso coração, vai exigir de nós um amor muito grande, muito, muito grande. Mas que se a gente conseguir expandir o nosso coração dessa forma, ele não vai se contrair, né? Não vai mais se contrair aqueles estados que a gente se encontra nesse exato momento de não querer dar o amor que a gente tem no nosso coração, né? Então, sim, como disse a Clô, tudo isso são presentes para que a gente possa expandir esse amor que a gente tem no nosso coração, né? E a partir disso a gente ser impulsionado e não se retrair cada vez mais, né? A gente quer tanto ser amado, a gente quer tanto ser aceito, a gente quer tanto ser visto, a gente tem tanto esse sentimento de rejeição dentro da gente, e a gente quer que esse amor venha de fora, ao passo que o amor ele está aqui dentro, né? Exatamente aqui dentro do nosso coração, e a gente não quer dar. Nossa percepção ela é muito distorcida, né? Do dar e do receber e da onde vem o amor. Então, essa ovelhinha fofa aí é uma pista, um caminho de onde o trabalho ele precisa ser feito. São 9 horas, gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Fale agora ou cale-se até a próxima quinta. Eu quero dizer que a aula foi muito boa. A Cris abriu o microfone. Não, eu estou dizendo, eu quero dizer que a aula foi muito boa. Isso aí, eu gostei bastante, que foi bem... Boa Todo mesmo. mundo participou. Muito proveitosa. Obrigada. Obrigada, gente. Alguém quer fazer a oração para nós? Eu posso fazer. Ah, que bom. Vou desligar aqui. Então, que a gente possa serenar os nossos pensamentos, o nosso coração, elevar a Deus, aos nossos espíritos de luz, agradecer a oportunidade dessa aula, por essas trocas, por essas vibrações que a gente compartilha e aos poucos vai penetrando no nosso coração. Com essa prece a gente agradece por mais esse encontro. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos todos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair nas tentações, mas livra-nos de tudo aquilo que for mal. Com essa prece, a gente encerra a nossa aula de hoje. Boa noite, pessoal. Boa noite, Boa gente. noite, Até gente. terça-feira. Boa semana. Obrigada. Até Um terça. abração. Tchau, tchau. Tchau.